Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2ª Crônica, capítulo 1, que diz assim: Salomão oferece sacrifício em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. Engrandeceu sobremaneira, e falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, e aos de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, cabeça de família, e foi com toda a congregação ao alto que está em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque amava a tenda em Jerusalém. Também no alto o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Ur e de Uria. Estava ali do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultou ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, e sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiser, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim, e fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à destra deste povo. Povo, pois, que tão poderoso julgar, que possa julgar este povo, grande povo, disse Deus a Salomão. Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riqueza, bens, honra, nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria, conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria, conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens, honra, a quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou, pois, Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Até aí, você viu a trava? Eita, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Mas é porque quando Deus quer falar de maneira que você entenda, que eu entenda, o inimigo, ele trava, ele faz, ele tenta embaraçar o meio de campo, mas se nós perseverar,
nós somos mais que vencedor. Até a minha voz ainda está ainda que nem voz de travesseiro. Glória a Deus, aleluia. Salomão, antes dele pedir qualquer coisa para Deus, ele fez o quê? Ele chamou o povo para ir ao monte, para ir aonde o lugar de adoração. Ele foi ali orar, ele foi ali cultuar, ele foi ali congregar, ele foi ali fazer o sacrifício dele. O sacrifício dele. Tu falar para mim pedir qualquer coisa para Deus, eu tenho que primeiro dar 1000 holocaustos, ou isso ou aquilo. Não, Salomão fez assim, porque foi isso que ele sentiu no coração dele. Porque tem gente que na hora de pedir para Deus, ele não tem limite. Mas na hora que fala que é para fazer alguma coisa, é para dar alguma coisa para a obra, para a casa de Deus, aí começa, sabe, mendigar, dizer, mas se eu fizer isso, vai faltar. Mas se eu fizer assim, vai faltar. Não vai faltar, não. Quem foi que te deu o principal? Não foi Deus? Que é o principal? A nossa vida. Foi Ele. E tu acha que se tu fizer alguma coisa para Ele, se tu der alguma coisa, fizer uma doação para a obra de Deus, vai te faltar alguma coisa? Não vai. Deus vai te multiplicar porque Ele vê o teu coração generoso. Mas a palavra de Deus diz que os avarentos não herdará o reino do céu. É pecado ser ruim, ser avarento, ser suvino, ser mão de vaca. Deus não gosta desse negócio. Tu já pensou se Deus fosse mão de vaca? Nós estávamos perdidos, todos nós. Primeira coisa que ele ia dizer, eu não vou dar meu filho por esse povo ruim, que só pensa nele, só olha para o seu próprio umbigo. Não, Deus não fez isso. Pelo contrário, ele deu o próprio filho por todos nós. Pensa. Aí como é que na hora da gente fazer alguma coisa para a obra de Deus, a pessoa fica naquela lenga-lenga, naquela resenha, não vou fazer não porque vai faltar? Nada falta aquele que obedece a Deus, nada falta, nada mesmo. E Salomão juntou a congregação e foi. Quando chegou lá, olha, presta atenção o que Salomão pede. Salomão pede sabedoria. Rico ele já era. Mas tu já viu, quanto mais rico, mais tem, mais quer? Ele não. Ele foi diferente. Ele estava preocupado, era com o povo. Ele não estava preocupado com bens materiais, não. A preocupação dele é como eu vou governar esse povo. O meu pai já morreu, né? Que era o rei. Agora eu herdei esse reino. Então eu vou ter que saber conduzir esse povo. E como? Eu era ainda uma criança. Era muito jovem. Como que eu vou fazer? Ele tinha lá os sacerdotes, ele tinha pessoas que ele poderia ter dito, me ensina como devo fazer. Mas ele não pediu nada para essas pessoas. Ele foi diretamente à fonte. Porque tem gente que é assim, pede por pedaço de pau, pede por pedaço de gesso, pede para canela de cibite, pede por papagaio, por periquito, menos para Deus. E é por isso que tu continua nessa mesmice e vai continuar. Porque tu, em vez de ir ao Criador, tu vai aos criados. Quem é que tem mais poder? É aquele que sabe fazer ou aquele que vive daquilo que o sabedor de tudo dá para ele? Quem é? É lógico que é o Criador. Então vai direto ao Pai. Para de ficar parando pelo meio do caminho para pedir, me dá. Vai diretamente ao Pai, porque se Ele quiser que alguém chegue até você, Ele que vai enviar. É Ele que vai enviar, mas não existe outra fonte a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Salomão fez isso, pediu. Naquela mesma noite, em sonho, Deus não apareceu para Salomão. Olha aqui, meu filho, eu vim aqui porque tu foi lá e tu deu 1000, fizeste o sacrifício ali e me agradou e eu vim aqui, olha, em carne e osso aqui, olha, para te dizer. Não, foi em sonho. Porque quando a gente tem discernimento, você sabe quando é Deus
ou quando não é Deus. Outra coisa que eu quero falar, cuidado em ficar contando os teus sonhos para as pessoas. Cuidado em ficar contando as tuas revelações para as pessoas, porque tem gente que é destruidor de fé, destruidor de projeto de Deus na vida dos outros. Será que foi Deus mesmo? Tem certeza que foi Deus? Tu não sonhou? Olha, uma vez alguém falou, várias vezes, tinha uma pessoa que era destruidor, tentou de tudo para destruir o projeto de Deus na minha vida. Mas chegou um momento que Deus tirou do meu caminho, como tira um rato, uma barata. Tirou, arrancou de uma vez. Arrancou. Botou bem longe de mim. Porque projeto de Deus, é lógico que o projeto trava, mas é concluído, porque Deus não para o projeto dele no meio. Se ele tiver que usar de coisa, força maior, ele vai fazer. Mas não trava. E Salomão contou, né? Deus chegou para Salomão em sonho e disse: porque tu me pediste sabedoria para governar o meu povo, tu não pediu a morte dos teus inimigos, daqueles que te aborrecem, tu não pediu a morte da sogra. Aí, Salomão, tu que tá pedindo a morte da sogra, cuidado, porque tu pode ir primeiro que ela. É isso mesmo, que tá aí, ó, parecendo uma cobra raivosa, aí pedindo a morte da sogra. Vigia a morte do sogro, a morte da nora. Eu oro para as minhas viver muitos anos, não oro para Deus matar, não. Porque eu não sou morte, eu não oro para ninguém morrer. Não, eu oro se eu dar um transplante de cérebro. Se tá precisando dar um transplante de coração, é para isso que eu oro. Eu não sou exterminador do futuro, eu não. Porque tu não me pediste longevidade, né? Não, nada disso tu me pediu. Tu me pediste sabedoria para governar o meu povo tão numeroso como o pó da terra. Sabedoria, longevidade, tudo isso eu vou te dar. Riqueza, honras e glória, como nenhum outro antes de ti teve, e nem depois de ti vai ter. E também vou te dar sabedoria. Salomão, isso foi em sonho. Mas por que Deus não apareceu assim? Assim, como estou falando aqui com você, com Salomão? Porque foi em sonho. Porque Deus sabia da fé de Salomão. Deus sabia que Salomão tinha discernimento para saber que era ele que estava falando com ele. E Salomão não teve dúvida que Deus tinha dado para ele. E tu acha que você que ora dia e noite pedindo, Senhor me dá, talvez tu precisa de mudar a estratégia da tua oração. Porque talvez tu só pede, Senhor, eu quero riqueza. Tu tá com teu filho lá naquele lugar. Mas tu só pede, Senhor, eu quero riqueza, Senhor, eu quero concluir esse negócio, Senhor, eu quero fazer esse negócio, Senhor, eu quero. Pede primeiro aquilo que tu tem necessidade no momento. Não fica, é uma coisa de cada vez. Salomão não pediu, olha, Senhor, o Senhor me dá sabedoria, depois o Senhor me dá esse negócio, depois ele pediu uma coisa só. Quando Deus falou comigo, ele disse para mim assim, eu não sou Salomão não, eu sou Francisca, mas Deus já falou comigo, falou, porque o meu chamado não veio, foi homem que é essa que eu te disse, porque o Senhor te chamou para tu ir pelas nações do mundo todo, evangelizando, pregando, expulsando demônios. Não foi não. Foi Deus assim, ó, foi Deus que falou comigo, como eu estou falando com vocês e vocês aí do outro lado vão ouvir minha voz. Foi assim que ele falou comigo. E Deus, eu estava lendo a Bíblia, porque eu não tinha discipulador, não tinha meu discipulador. Sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são os meus discipuladores. Não tem nenhum comedor de angu que diz eu ia para casa dela, eu li a Bíblia com ela, eu ensinava. Mentira. Se falar isso é mentiroso, mentirosa. Não teve. É o Espírito Santo. E eu estava lá. Ainda era crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. E Deus disse assim para mim: o que é que tu quer? Por que Deus disse? Sábado eu estava na disco, dançava. No outro dia, do domingo, eu estava na igreja. Aí Deus disse, o que é que tu quer que eu te dou? O que é que tu quer? Eu não respondi. Eu nunca tinha visto a Bíblia falar.
Nunca tinha visto, nunca tinha visto. Não, era a primeira vez. E eu fiquei com o olho que quase pulou dentro da Bíblia. Esbutecada, assim, paquitada. Assim, fiquei só escutando. Deus disse, se tu me obedecer, presta atenção, isso aqui é para todos que ouvem a palavra do dia, é Deus falando com vocês também, porque eu não sou melhor que ninguém, não. Se tu me obedecer, eu te dou tudo. Deus não falou uma coisa, foi o próprio Deus que falou. Tudo que tu quiser, eu te dou, se tu me obedecer. Mas aí tem um porém. Se eu não obedecer a palavra, fui eu que pisei na bola, não foi Deus que falhou, porque Deus nunca falha. E daí por diante, eu venho fazendo tudo aquilo que o Senhor mandar. Se eu estava numa igreja, eu vi o pastor, a pastora pisando na bola, eu não ficava lá. Não, Deus abriu outro caminho para mim ir. E o caminho que Deus abre, eu sigo ele até onde Deus quiser. É desse jeito. Por quê? Porque eu sei quem manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E graças a Deus, todo ser humano tem juízo. Só não faz porque não quer. E Salomão não foi diferente. Salomão não foi diferente. Tinha o meu esposo, estava na casa comigo. Mas ele não escutou a voz de Deus. Porque Deus não tinha chamado ele. O negócio de Deus era comigo, não era com ele. Porque se fosse com ele, eu estava no quarto em cima e ele estava na sala. Ele teria escutado também. Mas não é porque ele não escutou que ele não tem o dever e a obrigação de me acompanhar. Porque se ele não me acompanhasse, Deus arrancava ele do caminho e botava outro. Mas como é que Deus faz? Deus preparou ele também. Preparou. Eu chamei ela para fazer isso. E tu vai acompanhar ela, tu não é o esposo? Eu não entendo esse negócio. Ai, Deus me chamou para pregar, mas minha mulher não quer. Deus mata ela e te dá outra. Deus mata ele e te dá outra. Se ele não quer obedecer, tem alguém que Deus manda e não vai fazer? Deus remove do teu caminho, é muito cedo, ligeiro e avexado. Porque não, até o Satanás obedece. Ele não disse que o mundo é dele aqui? Mas quando Deus dá uma ordem lá, ele obedece. O macumbeiro, quando ele vai fazer uma obra de feitiço para matar ou para destruir alguém, o que ele faz? Primeiro ele pede licença. Tu tá pensando que não? Se Deus não, quer dizer, não é Deus que manda, mas Deus permite. Até um certo limite Deus permite. Se Deus não permitir, não abaixa nem um capeta na coroa daquele negócio lá. Nada, não vem não. Pode rodar a noite inteira, mas não desce ninguém. Não desce. Tinha um salão aqui do lado de casa, eu entrei lá e disse, a partir de hoje, nenhum capeta, nenhum demônio entra nesse lugar. E não entrou mais não. Por quê? Não foi por causa de mim, é porque aquele que está em mim. Ontem, eu fui no mato fazer uma visita aqui, numas terras que eu tenho aqui. Quando eu venho, tem uma mulher sentada na beira do caminho. Eita Jesus, fala a Deus. Tem uma mulher sentada na beira do caminho. As meninas disseram, essa daí, ela tem dia que ela tá doida, que ela arranca a roupa do corpo e ela deixa na beira do caminho. E ela não sabe mais de nada. Eu já vinha orando, falei, Senhor, vai ser o Senhor que vai falar com aquela mulher, não vai ser eu não. É o Senhor que vai botar a mão na cabeça dela, não vai ser eu não. Eu vou lá. Tava vindo do mato, suada mais do que tampa de cuscuzeira. Suada, mas eu tenho que fazer a obra aonde Deus mandar. Se eu tô vendo uma pessoa ali endemoniada até o fio de cabelo, eu vou correr com medo dela, cortar caminho para não orar por ela? Eu não, vou lá. Falei, vou orar por ela. Tu vai? Vou. Peraí, cheguei lá. Oi, deu um sorrisão daquele, eita Jesus. E disse, posso orar por você? Olha, o capeta já tinha afastado. Pode. Botei a mão na cabecinha dela, orei e falei, Satanás, a partir de hoje tu não toca mais nessa mulher. Ela está coberta pelo sangue do Cordeiro, ela está blindada. No nome do Senhor Jesus, orei. Aí, quando eu acabei de orar, ela deu aquela gargalhada, igual coringa. Eu disse, Satanás, falei, olha no meu olho. Olhou no meu olho, botou a mão na boca, regalou um olhão assim. Eu disse, tá proibido, ou com riso ou sem riso, mas tu vai sair da vida dela.
Ou seja, tu tem que ter autoridade. Mas para isso tu não pode ser, hoje tu tá com Deus, amanhã tu tá lá na luz vermelha. Aí amanhã tu tá com Deus, tu tem que ter uma vida no prumo, andar com Deus. E aí tudo que ele falou vai se cumprir na tua vida. Mas se tu ficar, hoje eu tô aqui, hoje amanhã eu tô ali, amanhã eu tô no ralabucha, que crente que é esse? Que crente que é esse? Porque tem gente, Deus não se compraz naquele que põe a mão no arado e para. Por que tem tanta gente de irmantelado por aí? Claro, quando vai orar, o Satanás dá uma peia nele. Quando eu cheguei lá, o demônio já tinha afastado. Ela sorriu. Mas na hora que eu disse, olha no meu olho, olha aqui no meu olho. Ela viu fogo. Ela viu. O demônio viu. Passou aqui do lado de casa uma hora depois, murchinha de cabecinha baixa, foi embora. É assim. Porque Salomão pediu sabedoria de Deus, porque ele estava preocupado era com o povo. Ele não estava preocupado como ele ia administrar as riquezas, honras e glória que Deus tinha dado para ele, não. Ele não estava preocupado com isso, porque ele sabia que Deus ia dar, Deus tinha dado para ele já tudo aquilo que ele, até aquilo que ele não tinha pedido, ele já tinha recebido. Então, a pessoa que vai fazer a obra de Deus está preocupada, meu Deus, quantas hectares de terra eu vou comprar, eu já sei que Deus já me deu, e aquilo que eu quiser, ele diz que ele me dá. É verdade, aonde eu colocar a planta dos meus pés, se eu disser, Senhor, isso aqui eu quero, ele me dá. Ele me dá. Mas como é que tu sabe? Porque ele tem feito. Não existe impossível para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê. E Salomão teve o primeiro teste dele, se você continuar lendo, você vai saber que é aquelas duas mulheres que tinham aquelas duas crianças. Uma passou por cima do seu filho, matou o filho, e a outra estava com o filho vivo. E aí, na hora, uma dizia meu, outra dizia meu. Como que ele ia saber se Deus não tivesse dado sabedoria? Ele ia dizer, não, eu tenho que pensar para julgar esse caso, porque só é uma criança. Ele pediu uma espada, vou dividir no meio, metade para uma, metade para outra. Aí a mãe, que era mãe de verdade, ela disse não, dá meu filho para ela. Eu prefiro meu filho vivo sendo criado por outra mulher do que morto. Quando Salomão ouviu isso, ele disse, dá o filho para ela porque o filho é dela. E você é mulher? Ou seja, casca fora. Conhece o vavá? Então vá. É isso mesmo, vá. Ou seja, tem gente que é assim. Eu perdi, mas ele vai perder também. Ela vai perder também, não vou ficar perdida sozinha. Eu tenho que arrumar alguém para colocar no meu bando, o bando dos perdidos. Vou procurar muita gente. Aí a pessoa vai chegar, vai que vai. Sabe? Porque é assim, o bando dos perdidos. Tem coisa assim que tu diz, nossa, aquele negócio é muito bom. Ai, que muito bom. O que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua salvação? Jesus está voltando. Não se iluda. Aproveita enquanto a porta da arca está aberta e entra tu e toda a tua casa. Não perca o tempo da oportunidade, não. Não perca, não. Não fica preocupado com os tesouros que a ferrugem e a traça consome. Não junta tesouro aqui na terra, junta o teu tesouro lá. É a tua salvação. É o maior tesouro que o ser humano pode ter. É isso. Mas para isso você tem que tomar uma decisão, colocar tudo que é teu na mão do Senhor e fazer aquilo que Ele te manda. E aí não vai ter ninguém nem nada que vai te parar. E essa palavra é palavra de bênção. É palavra para dizer que Deus ouviu a tua oração. E porque tu teve sabedoria para pedir, e até aquilo que tu não pediu, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso. Aleluia. Eu vou contar mais um testemunho, rapidão. Teve uma prima minha que veio aqui e ela está passando por um processo de hemodiálise. E ela disse que toda vez que ela ia fazer hemodiálise, ela vomitava, ela passava mal. Não tinha uma vez. E ela chegou aqui e disse assim, Chica, olha, agora eu estou sentindo até uma dor que vem daqui, passa para cá, desce. Ela não me pediu oração, mas Deus sabe todas as coisas. Eu falei, olha, vamos orar logo? Botei a mão na cabeça dela e orei. Ela disse que ela foi, no outro dia, acho que foi na mesma tarde, ela foi para hemodiálise. Não sentiu nada, vezes nada. Será por quê?
Porque quando Deus manda e nós obedecemos, o negócio acontece. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai, consagra, Senhor, no nome do Senhor Jesus, esse azeite, este óleo, esta água, tudo que está aí do lado desse celular. No momento, Pai, que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Quem ouvir, meu Deus, esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, aonde ouvir uma maldição hereditária, que seja quebrada, que seja cancelada, que seja anulada, toda maldição hereditária na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida dessa família que vinha sofrendo com espírito de miséria, com obra de feitiçaria, de magia negra, de geração em geração vinha penando, mas hoje Deus quebra toda a maldição hereditária que estava na tua vida, na tua família, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de condena, todo espírito de miséria que vinha assolando essa família, bate em retirada. Toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo espírito do medo, todo espírito da depressão, todo espírito de loucura vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, o espírito do autismo, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, vai saindo para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, todo o olho gordo, todo espírito da inveja, todo espírito seca pimenteira, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai querido, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover toda a obra de feitiçaria desse local de trabalho que foi feito para destruir o trabalho dessa pessoa, esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, vai saindo todo o mal, vai enviar essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, anjo com espada de fogo para cortar, para dissipar toda a legião demoníaca que foi lançada contra esta família, contra esta casa, contra os projetos destas pessoas. No nome do Senhor Jesus, Pai, cobre as nossas crianças, Senhor, com teu sangue, com a tua proteção, livrando o Senhor de todo embaraço do inferno. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor. Em cada leito desses hospitais, Pai, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para livrar o teu povo, para proteger o teu povo de todo embaraço do inferno. Envia, Senhor, em todo lugar deste mundo, aonde essa pessoa que acha que Deus não está vendo, Deus está te vendo e Ele vai te socorrer, vai te tirar desta cama, vai te tirar desta UTI. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, guarda o teu povo de toda tribulação. Quero aproveitar também para fazer o convite. No dia 11, no próximo sábado, o culto aqui no Povoado Piratininga, mais da BR-316, sem número, venha receber a tua bênção. Não perca o tempo da visitação do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.